a formação humanista. Então, começa assim o professor, né? O professor Leonel Franca. Detenhamo-nos alguns instantes sobre este ponto que é importante e característico e examinado às pressas, pode prestar-se a interpretações menos justas. Então, aqui ele já começa com esse aviso, né? Quantas vezes não se ouve de críticos apressados? A educação da Renascença foi brilhante, mas superficial, né? Foi brilhante, mas superficial. Visava mais o esplendor da forma que a cultura da inteligência. Olha só, mais o esplendor da forma do que a cultura da inteligência. Se tem como se essa educação renascentista, então alguns teóricos vão dizer, essa educação renascentista foi simplesmente uma tentativa de adornar as coisas, né, de usar palavras adornadas, ensinar os alunos a se aparecerem por aí, né, com as suas informações, com as suas com as suas poesias, com as suas cançõezinhas, né, com as suas habilidades ali musicais até, ou até de outras, de alguma erudição maior, né? Então, há muita gente que despreze o peso da educação renascentista, mas nós precisamos analisá-la, né, da maneira justa, certo? E é isso que o autor aqui começa já alertando, né? Nós precisamos analisar a educação renascentista, que é essa que envolve as línguas antigas e que envolve essa educação clássica da qual nós estamos falando, certo? O alvo a que mira a formação do ratio, aqui no caso ratio studiorum é o nome dessa pedagogia, nisto em concordância incontestada com o ideal do século XVI, é a eloquência latina, ad perfectam informat eloquentiam. Então, aqui é interessante, a palavra informar aqui tem esse sentido de dar forma. Dar forma a quem? Aos alunos. Dar forma aos alunos para uma eloquência, para que eles pudessem falar, para que eles pudessem se expressar da forma mais perfeita possível, né? Lembrando que perfectum vem de per e factum, né? Que é um supino, ou seja, feito completamente, né? Para que o aluno tenha, então, domínio verdadeiro dessa disciplina. Falar. Levar o aluno a exprimir-se de maneira irrepreensível na linguagem de Cícero. Nós mencionamos Cícero ontem, vamos falar um pouquinho mais. É o termo a que se subordinam todas as séries sabiamente graduadas do currículo. A gramática visa a expressão clara e correta. A gramática, então, nós também, quando estudamos grego e latim, precisamos, né, estar atentos aos passos, né, nos passos em que nós tomamos e, na medida em que nós aprendemos, nós nos tornamos mais aptos à gramática como um todo, não só com a gramática da língua latina ou grega ou portuguesa, mas a qualquer gramática que nos apareça em frente, de qualquer língua, certo? Lembrando que a gramática pode ser uma disciplina até mesmo vista como uma disciplina abstrata, né? Ela pode ser vista como uma disciplina que está por trás de toda a linguagem existente. As humanidades, a expressão bela e elegante, a retórica, a expressão enérgica e convincente. Esta finalidade imediata do curso secundário empenha-se como uma exigência histórica e como uma utilidade que não se discutia. Estudar o latim no século XVI era um corolário inevitável de toda a evolução da história dos séculos precedentes. Quem assistiu a live de ontem vai compreender isso aqui perfeitamente. Nós estamos aqui mirando todos os séculos precedentes, todo o conhecimento precedente. Mas era também de vantagens tantas e tão manifestas que orçavam quase por uma necessidade imperiosa. O latim constituía o vínculo de unidade da civilização europeia e também vínculo de transmissão de toda a cultura superior. Certo? Aqui, o latim, ele está falando aqui sobre
o vínculo com a cultura superior, também porque tudo estava escrito em latim. Tudo que se queria de melhor no século XVI estava lá, feito em latim, tá? Estava em tratados latinos, estava em poesias latinas, estava tudo que havia de escritos sobre disciplinas, né, sobre ciência e beleza, estava assim, escrito em latim. E até hoje, muitas dessas coisas nós não temos tradução, ou melhor, às vezes não cabe fazer traduções a algo desse sentido. Mas não era só, nem principalmente, este caráter utilitário que assegurava ao latim a sua posição dominante nos programas. No estudo das línguas clássicas, viam os educadores do século XVI uma cultura. Então, não se estudava apenas a língua latina, não se conhecia apenas a língua para saber falar ali, saber algumas palavras ou ler alguma coisa. Não, se via na própria língua e no próprio estudo uma cultura. O conhecimento profundo dos gênios antigos oferecia-lhes a oportunidade de formar o homem, de transmitir o ideal de humanismo, quam non sit homo qui literarum expers est. Né? Então, então ele diz assim, quam non sit homo, por que não seja homem? Né? Então, por que não seja homem formado, aqui ele quer dizer? Aquele que não é um expert, aquele que não é formado, aquele que não tem a habilidade necessária à literatura ou à leitura. Exclamava Erasmo, um dos expoentes da educação renascentista. Ouvimos há pouco um dos primeiros educadores jesuítas e que mais contribuíram para a elaboração do Ratio. Saudar no conhecimento das boas letras, o esplendor, o ornamento e a perfeição da natureza racional. Outro contemporâneo de Ledesma, o grande humanista Perpeniani, via na razão e na palavra, intérprete da razão, as notas distintivas do homem. Ec duo sunt que nos homines redunt. Né? Então ele diz, aqui são as duas características que nos respondem, que dizem respeito a nós. No próprio vocábulo humanidades, com que se denominava o curso secundário, buscava-se uma confirmação etimológica da convicção comum. O nome de humanidades, dizia Pontanus, foi dado a estes estudos porque transformam os que a eles se dedicam, transformam então aqueles que se dedicam em homens educados, afáveis, lhanos, acessíveis e tratáveis. Justamente porque aqui isso parece às vezes um pouco forte de dizer, então quer dizer que para se tornar um homem afável, acessível, para se tornar uma pessoa assim, eu preciso dessa educação. Não é uma questão de profunda necessidade, né? Não é que todos devamos que seja uma condição sine qua non, né, para se tornar uma pessoa afável, educada. Não é isso que está dizendo, mas o que está dizendo é o seguinte, que quando alguém se informa desse modo, é informado, ou seja, ganha esta forma e estas capacidades, a capacidade de ler tudo que está à sua volta, de ler tudo que pertence a essa educação, nós mais facilmente podemos cultivar a nossa própria imaginação, podemos cuidar até mesmo dos nossos afetos e das nossas virtudes, certo? Então, essa educação está ligada, o fato de se educar e conhecer essas línguas e ter a disciplina de estudá-las, assim como, não só como contadas como um processo de educação, né? Não estamos falando apenas do processo aqui de exercitar-se na língua latina, na língua grega, mas a cultura que está à volta disso e as leituras que estão todas, que permeiam este estudo, todas elas nos levam a esse resultado do qual se fala aqui, ou podem nos levar, né? Lembrando que quando se fala de formação humana, nada é absolutamente preciso. Podem acontecer milhares de coisas com a vida de cada um de nós individualmente, mas aqui se estima que fazendo isso nós tenhamos mais uma oportunidade de nos tornarmos assim,
né, com esse ideal. Chamam-se humanidades estes estudos, escrevia por seu turno Possevino, que nos tornem, pois, mais homens, né? Então, mais desse ser que nós somos, tá? Que nós realmente nascemos para nos tornar, né? Para nos tornarmos, certo? Então, nós nascemos para que nos tornemos um ser com certa perfeição e que busquemos essa perfeição. Essa perfeição, ela só é alcançada na disciplina e no cuidado com esta habilidade, né, com esta capacidade humana ou com as faculdades humanas, tá? E que depois, como muitos de nós já devem saber, que nós vamos ver depois os filósofos listando essas capacidades como algo ou característica da nossa própria alma. Tornar mais homem. Eis o alvo em que mirava todo o trabalho educativo. A utilidade instrumental do latim era um subproduto do currículo. A formação do homem pelo desenvolvimento harmonioso de suas faculdades, o seu objetivo primordial. Para atingi-lo, a linguagem constitui o instrumento mais adequado e eficiente. É claro que a linguagem está aqui no cerne dessa questão, né? Nós estamos falando aqui, quando falamos em grego, latim, humanidades, gramática, nós estamos falando daquilo que nos possibilita ver, né? Ou que nos possibilita entender o que nos dizem, certo? Então, quando nós falamos em matemática, por exemplo, olha só, matemática parece uma coisa... Não, matemática independe da nossa capacidade de linguagem. Matemática nós podemos fazer apenas por meio de mecânica e símbolos. Mentira. Isso é uma verdadeira mentira e isso é uma das coisas mais esquecidas nas escolas, mais esquecidas na educação de muitas pessoas. Eu mesmo tenho a experiência, né, de uma educação com deficiências nessa parte especial. E depois, é claro, sempre nesse sentido, né, nós devemos buscar a preencher essas certas lacunas. Mas aqui vai uma realidade que poucos de nós têm a atenção necessária, que é que até mesmo para estudarmos as matemáticas, estudarmos física ou ciências exatas, né? Até mesmo para ciências exatas, que parecem apenas um conjunto de esquemas, símbolos, nós precisamos de uma ótima linguagem, de uma linguagem que descreva fenômenos humanos, fenômenos físicos, fenômenos naturais, fenômenos até da nossa própria razão, até da nossa própria mente, do próprio intelecto. Olha só, quando nós vemos símbolos matemáticos ou quando nós lemos um processo ou algoritmo, aquilo ali deve ser entendido por nós. Nós devemos ter clareza na imaginação, na inteligência, né? Devemos ter uma clareza ao produzir aquilo que nos é dito, certo? Nós devemos ter uma clareza ao reproduzir em nós mesmos ou refazer processos dos quais nós estamos ali discutindo, lendo, compreendendo, né? Os quais nós estamos ali tentando compreender, certo? Isso acontece na matemática, principalmente, certo? E nós precisamos ter a nossa capacidade de linguagem perfeitamente desenvolvida para ouvir. Afinal de contas, nós devemos ouvir os professores e devemos notar o que eles estão fazendo naqueles passos. Lembrando que mesmo o professor de matemática, ele vai usar uma linguagem falada para descrever aquilo que ele escreve num quadro. Então, como se dá a matemática em nossa mente, né? Primeiro nós vemos lá os símbolos, as operações que estão ocorrendo, e o professor ainda deve verbalizar, ainda deve narrar aquilo que ele está fazendo ali, né? Aqueles processos abstratos que ele faz na própria mente dele, certo? Notem que isso tudo antes se fazia apenas, né, o material que se tinha à disposição dos europeus nessa época aqui, da qual ele está falando, século XVI, tudo isso era escrito em latim. Tudo isso era escrito em latim e até hoje, nas nossas línguas modernas, nós pegamos a mesma linguagem, é praticamente a mesma linguagem ainda conservada desse tempo, a que nós usamos hoje, certo? Espero que isso fique bem entendido, né? E aqui está a mágica, né, de compreender como a língua latina e a língua grega, porque, é claro, primeiro isso passa pela língua grega, né? Primeiro, por exemplo, tomando o exemplo dos
por exemplo, dos elementos de Euclides, lá primeiro nós temos os elementos de Euclides em grego, depois foi feita uma tradução latina que é usada, que conserva parte da linguagem grega e também adiciona os vocábulos latinos para as mesmas coisas que já existiam, né, que já eram usados pelos latinos. Para atingi-lo, a linguagem constitui um instrumento mais adequado e eficiente. Só pela palavra pode o autor atingir o espírito do aluno. Só pela palavra pode o educador manifestar o próprio espírito. Apenas pela palavra, né? Lembrando essa capacidade de narrar de um professor de matemática, a capacidade de um professor de filosofia de narrar as histórias que pertencem àquele raciocínio o qual ele está expondo, por exemplo. Essa é uma capacidade necessária aqui, quando nós falamos em tudo que tem a ver com a linguagem e a eloquência. Uma faculdade revela-se na ação, que lhe é própria e que por isso se pode chamar a sua expressão. A linguagem é a expressão do espírito. Olha essa definição aqui, a expressão do espírito. O espírito é tomado aqui como intelecto, aquilo que também contempla não só a razão, mas a imaginação também. E, portanto, com a prova de sua existência, à medida do seu desenvolvimento. Mas, quem se exprime exercita sua atividade mental. Aqui vai uma outra coisa importante, né? Não se aprende línguas, e nós vamos ver isso amanhã muito bem na nossa live sobre os métodos, tá? Não se aprende uma língua sem exercício de escrita e até sem exercício de fala, por que não? Embora nós não vamos para a Europa pedir pão em latim e comprar souvenirs em latim, né? Mas nós podemos falar ou podemos expressar talvez coisas mais elevadas em latim, até na escrita ou na fala, por que não? Atividade mental, exercita a sua atividade mental, imagina, pensa, julga, raciocina, concatena ideias. Através da expressão pode, portanto, o professor exercitar a atividade interior do estudante e medir-lhe, orientar-lhe o progresso, né? A linguagem é, pois, um instrumento natural da formação humana. Então, é aqui que está o cerne desses estudos, certo? Não é apenas para falar e poder falar com uma linguagem bela, adornada, né? Usar figuras de linguagem na retórica, usar nomes diversos de plantas, da natureza, descrever como nós vemos os escritores fazendo. Não é apenas para isso, mas é para levar isso aos objetivos necessários do que o nosso espírito necessita, certo? Que o nosso intelecto necessita. Nosso intelecto necessita da verdade, por exemplo, e ele deve procurar a verdade. Para encontrá-la, deverá expressá-la também. Não pode encontrar a verdade, é muito difícil de perceber e conservar em si, no seu hábito, essa verdade, sem antes dizê-la, sem antes poder expô-la, né, para si mesmo. Apagar aqui a ligação estranha aqui. Os grandes clássicos de Roma e Grécia são, por unânime consenso, os maiores artistas da palavra, né? Os grandes clássicos de Roma e Grécia, ele diz, são, por unânime consenso, os maiores artistas da palavra. Então, olha só, nós não estamos falando apenas de escritores. Quando eu falo aqui vou falar, por exemplo, sobre Tito Livio, Tácito, vou falar sobre Cícero, vou falar aqui sobre Virgílio, Homero. Nós não estamos falando apenas de alguns escritores antigos que nós podemos ler ali por uma questão de curiosidade arqueológica, né? Paleológica, não sei exatamente como expressar isso, tá? Mas nós estamos ali, tá? Nós estamos ali vendo o exemplo da melhor escrita, até da melhor escrita possível, por que não? Da melhor escrita possível, daquilo que funcionou e que foi conservado e funciona ainda, né? E funciona durante todos os tempos, todos os séculos, funcionou e formou as pessoas com eficiência. Aqui é o cerne dessa questão, desse ensino humanístico do qual nós estamos falando.
Por esses jovens em contato com as suas obras-primas, proporcionou-lhes, além de inúmeras outras vantagens, a influência educativa dos mestres mais autorizados. Mas não basta ensinar os clássicos para dar uma formação humanista. Não é a presença do latim aquinhoado num currículo com maior ou menor número de aulas que lhe dá jus a essa denominação. Há modo e modo de ensinar uma língua clássica. Poderíamos discriminá-los, chamando-os de modo científico e de modo artístico. Certo? O primeiro predomina no ensino universitário, o segundo deve-se caracterizar o curso humanista de formação secundária. A ciência é analítica. Examina um texto, disseca-lhe as palavras, investiga-lhe a etimologia. A arte é sintética, orgânica e vital. Na presença de uma obra-prima de expressão, não começa por estendê-la numa mesa anatômica para esquadrinhar-lhe as entranhas, cadaverizando-a, mas extasia-se na sua presença, admira-a, contempla-a, como um todo, recebe intacta e formativa, toada a irradiação de sua harmonia.